Boa tarde a todos e todas. Damos, então, prosseguimento ao ciclo de conferências, organizado pelo Grupo de Estudos MIT, sobre o Assim Falava Zaratustra, parte 4. Então, hoje é o nosso segundo encontro. O professor Márcio José Silveira Lima vai apresentar os discursos de 5 a 8. Então, antes de passar a palavra ao professor Márcio, alguns avisos, alguns lembretes. Os encontros se iniciarão sempre às 14 horas, na modalidade híbrida. O evento ocorrerá presencialmente aqui nesta mesma sala, Cleusa da UniOeste, Campus Toledo, Paraná, e também será transmitido pelo canal do GEM no YouTube. Lembro que o próximo encontro, o terceiro, com a professora Célia Benvenho, acontecerá já na próxima semana, e não quinzenalmente, como é de costume. Os participantes virtuais poderão submeter seus comentários, questões e contribuições através do chat do YouTube. Lembro que receberão certificados aqueles que obtiverem ao menos 60% de participação. Para a verificação da presença, será disponibilizada uma lista para os participantes presenciais e para os participantes virtuais. No chat estará disponível um formulário após a apresentação do professor Márcio. Então, agradecemos a presença de todos, o GEM, agradece a presença. E antes de passar a palavra mais uma vez, então, eu faço a apresentação do conferencista. O professor doutor Márcio José Lima Silveira fez graduação, mestrado e doutorado em filosofia na USP. Atualmente é professor de filosofia da Universidade Federal do Sul da Bahia. Na mesma universidade, atua no programa de pós-graduação em Estado e Sociedade. É membro do GEM, do Grupo de Estudos MIT, e do GT-NIT da ANPOF. É editor-chefe dos Cadernos MIT, revista classificada como A1 pelo Qualis Catz. Publicou vários artigos e capítulos de livros sobre MIT no Brasil e no exterior. Organizou alguns livros sobre MIT e seus livros autorais são As Máscaras de Dionísio, Filosofia e Tragédia em MIT e As Artes de Proteu, Perspectivismo e Verdade em MIT. Então, tenho o prazer de passar a palavra ao meu amigo professor Márcio. Boa tarde a todos e todas. Vocês me ouvem? Aqui, pelo menos nesse momento, eu estou vendo aqui o pessoal do UniOeste. Vocês estão me ouvindo bem aí, não é, Wilson? Tá. Sim. Então, eu queria primeiramente agradecer ao Wilson pela apresentação, dizer que é uma alegria e uma honra participar mais uma vez do encontro Assim Falava Zaratustra. Também agradecer a presença do pessoal que está aí na sala de transmissão e ao público que nos acompanha também no canal do YouTube. Então, como o Wilson já mencionou, eu vou falar sobre as partes 5, 6, 7 e 8 da quarta parte ou do quarto livro de Assim Falava Zaratustra. Eu dei um título para essa minha apresentação, que é uma espécie de fio condutor que eu vou seguir através dessas 4 partes. Então, o título é Zaratustra e os Enigmas da Compaixão, e eu passo, então, a minha apresentação.
Como lembrou Wilson Fresati em sua palestra há 2 semanas, os temas do 4º livro de Assim Falava Zaratustra são as tentações de Zaratustra, no qual, nesse tema das tentações, se subsume a compaixão, e o outro tema seriam os homens superiores. Veremos como eles, especialmente o tema da compaixão, são abordados nas 4 partes que eu vou apresentar, que são elas o feiticeiro, o aposentado, o mais feio dos homens e o mendigo voluntário. Em várias passagens de seus escritos, especialmente nos fragmentos não publicados, o próprio Nietzsche afirmou que a última parte do livro, a parte 4 de Zaratustra, se tratava das tentações de Zaratustra. Contudo, em Et Homo, no parágrafo 4 do capítulo Por que Sou Tão Sábio, ele oferece uma perspectiva fecunda para a compreensão desse vínculo, entre Zaratustra e as tentações. Nietzsche invoca no início de Et Homo, em forma de enigma, a dupla ascendência filial, afirmando viver como sua mãe, mas já está morto como seu pai. E é esta última figura, a paterna, que ele retoma no início do 4º parágrafo da seção Por que Sou Tão Sábio. Nunca entendi, diz Nietzsche, da arte de indispor contra mim. Também isso devo a meu incomparável pai, mesmo quando me pareceu de grande valor. Fecha a citação. O que prepara, então, o desfecho do parágrafo, no qual se encontra a reflexão sobre a compaixão, é a possível ascendência cristã do seu pai, o qual, como sabemos, era um pastor luterano. Ao dizer que nunca cultivou nenhuma espécie de indisposição contra si mesmo, Nietzsche reputa a seu pai essa virtude, apesar do cristianismo de seu genitor. Aí ecoa a fórmula paradoxal com que havia se apresentado no parágrafo anterior, ou seja, no 3º parágrafo do capítulo Por que Sou Tão Sábio, quando ali ele disse ser ao mesmo tempo um decadente e o seu oposto. Ou seja, Nietzsche vai jogando com essas fórmulas paradoxais, Assim como a minha mãe, eu estou vivo, mas como meu pai, eu estou morto. Eu sou ao mesmo tempo um decadente e o seu oposto. Agora, a indisposição contra si próprio, apesar de ser um dos afetos definidores dos cristãos, parece não ser algo pertencente a seu pai, mesmo tendo sido um pastor. Aqui seria mais um paradoxo, Porque Nietzsche, a gente pode entender que quando Nietzsche fala da indisposição como uma espécie de sintoma, ele vai dizer que esse é um sintoma dos cristãos, mas que justamente a arte de não se indispor, que é tão própria dele, ele herdou de seu pai. Embora seu pai fosse um pastor luterano. Então, se a indisposição contra si próprio, apesar de ser um dos afetos definidores dos cristãos, parece não ser algo pertencente a seu pai, mesmo tendo sido ele, o pai de Nietzsche, um pastor. Ou se pertencesse ao pai de Nietzsche, essa indisposição, não foi algo que o filho tenha herdado. Antes, o contrário. Atribui à herança paterna justamente o oposto, isto é, nunca se indispor consigo mesmo. Além disso, tamanha é a força dessa virtude que a indisposição não lhe afeta de forma alguma, pois não se indispõe com as pessoas, nem estas se indispõem com ele. A sequência do texto apresenta mais elementos biográficos que servem como demonstração dessas afirmações. Aqui eu estou no parágrafo 4 do Por que Sou Tão Sábio, do Et Homo. Em primeiro lugar, quando Nietzsche continua falando dessa questão da indisposição, Nietzsche cita o período de 7 anos em que lecionou grego no Pedagogium, na Basileia, e jamais teve nenhum problema com seus estudantes, nem mesmo com os mais relapsos. A seguir, menciona a visita que recebeu de Heinrich von Stein na Basileia, a quem ele denomina de Junker, ou seja, um aristocrata rural prussiano, um nacionalista, militarista, conservador. Eles, Nietzsche e o von Stein, haviam se conhecido anos antes na casa de Wagner e tinham um pelo outro uma grande admiração. Em seu livro Nietzsche, Wagner e a Filosofia do Pessimismo, Roland Wake comenta o contexto dessa visita. Eu vou me deter um pouco no contexto dessa visita aqui, tanto no livro do Roland Wake quanto no Alevi, e depois nesse parágrafo 4 de Et Homo. Então, o Roland Wake vai fazer um comentário sobre esse contexto dessa visita. Stein era um jovem aristocrata, amigo de Malvida von Meisenbuch, outra grande amiga de Nietzsche também.
ele, um Stein, tornara-se tutor do filho de Wagner, Siegfried, em 1879. A visita a que Nietzsche se refere em Et Homo aconteceu em agosto de 1884, quando o filósofo se encontrava bastante enfermo e isolado em Cismaria. Nietzsche conhecia a obra de Stein e lhe enviou, em 1882, um exemplar de A Gaia Ciência. Além disso, os dois trocaram suas respectivas obras quando Nietzsche enviou as 3 primeiras partes de Zaratustra, recebendo de Stein, em resposta, as traduções que fizera de poemas de Giordano Bruno. Rollinreich considera que a visita tinha por motivo obter algum apoio à causa wagneriana que Stein se encontrava engajado, sobretudo porque, na referida carta que enviara, sugeriu a Nietzsche assistir a uma representação de Parsifal. Aqui agora, né, o Rollinreich está fazendo suposições, né, do motivo dessa visita que Stein fez a Nietzsche em 1884. Porque o Stein ele vai enviar uma carta para Nietzsche, né? Ele descobre que Nietzsche está em Cismaria, manda uma carta para Nietzsche, perguntando para Nietzsche se pode visitá-lo, e nessa carta, entre muitas coisas, ele comenta que Nietzsche deveria assistir a uma representação de Parsifal. Então, o que é que o Rollinreich ele supõe? Ele supõe que Stein foi lá, rever Nietzsche, eles não se viam há muito tempo, para, de alguma maneira, tentar trazer Nietzsche de volta para a causa wagneriana. Ainda nas suposições de Rollinreich, é possível que a visita tenha sido permeado de conversas sobre Wagner e Parsifal, o que leva a questionar se a 4ª parte de Zaratustra não teria como pano de fundo esse encontro, tese que se reveste de sentido à luz de toda a investigação que fará sobre a influência de Parsifal sobre o 4º livro. Notemos o seguinte: para Rollinreich, de fato, a 4ª parte de Zaratustra dialoga com a ópera de Wagner. A tese dele é essa, quer dizer, não é a tese, ele vai mostrar como que toda a 4ª parte, de alguma maneira, é como se fosse um contra-exemplo, um contratexto ao Parsifal de Wagner. Agora, a hipótese é se o encontro com Stein teria dado uma contribuição importante para esse diálogo, ou seja, se, além da influência do Parsifal no 4º livro, se essa influência foi motivada pela visita de Stein, ou seja, Nietzsche resolveu escrever a 4ª parte de Zaratustra da forma como escreveu, tão próxima ao Parsifal de Wagner, a partir dessa conversa que ele teve com Stein. A seu ver, né, Rollinreich, todo o patos envolvidos no encontro com Stein, graças à proximidade dos acontecimentos com Wagner e Cosma, Nietzsche teria optado por fazer uma publicação bastante restrita da 4ª parte de Zaratustra. Ou seja, ele acha que Nietzsche só publicou a 4ª parte com aquele número reduzido, se eu não me engano, 40 e poucos exemplares, justamente porque ele ainda estava muito envolto, ou pelo menos ficou muito envolvido ainda com a causa wagneriana. Lembrar que Wagner já tinha morrido em 1883, mas que esse encontro com Stein deixou bastante afetado. Ele vai escrever o Zaratustra, a 4ª parte, ainda impactado por essa conversa e por uma espécie de recaída. Daí a história da tentação, a tentação de Zaratustra seria a própria tentação de Nietzsche de voltar ao círculo wagneriano, e que por isso ele fez circular ali uma versão com poucos exemplares, porque para ele a história ainda estava em aberto. Em sua biografia de Nietzsche, Daniel Halévy, que escreveu, se não me engano, a primeira biografia de Nietzsche, o Daniel Halévy foi, inclusive, um dos primeiros leitores de Nietzsche, o francês, ele vai dedicar todo um capítulo a essa visita que o Heinrich von Stein faz a Nietzsche. E num procedimento tão comum na obra, na sua biografia, a partir do conjunto de documentos e cartas dos envolvidos, ele estabelece uma série de conjecturas que vão além daquelas feitas por Rollinreich. Devido à proximidade de Stein com os Wagner, e bastaria lembrar que o último escrito do compositor de Parsifal foi a introdução ao livro que Stein publicara em 1883, Heróis e Mundo, Halévy não considera fora de propósito pensar que o encontro entre ele e Nietzsche, entre Stein e Nietzsche, em 1884, tenha ocorrido com o conhecimento e mesmo o incentivo de Cosma numa tentativa de reconciliação, uma vez que, apesar do rompimento, as diatribes de Nietzsche contra Wagner ainda não haviam começado. Ou seja, quais são as inferências que o
o Halevi faz. E isso que eu estou chamando a atenção é muito comum no livro do Halevi. Aliás, eu acho delicioso essas conjecturas que ele faz. Às vezes o livro parece até assume um caráter romanesco. Mas qual é a conjectura dele? Né? Wagner morre em 83. Então, para dar uma ideia do quão próximo está em Eras dos Wagner, já mencionei antes que ele se torna tutor do filho do Wagner em 1879, portanto, quando Nietzsche já tinha se afastado do convívio com Wagner, e Wagner morre em 83, e a última coisa que Wagner publica é justamente a introdução ao livro do Stein, o livro do Stein é Heróis e Mundo. Wagner vai escrever a introdução a esse livro em 1883, e o que o Halevi diz, olha, não é de todo, improvável a gente pensar que essa visita que o Stein faz, inclusive enviando uma carta, porque ele aparece depois de tanto tempo sem contato com Nietzsche, ele de repente aparece, manda uma carta para Nietzsche, pedindo para ir visitar Nietzsche, e nessa carta pede para Nietzsche considerar a possibilidade de assistir a uma apresentação de Parsifal. Então ele acha que essa ida do Stein é motivada, ou melhor, incentivada e mesmo sugerida pela Cosima, como se Cosima falasse, olha, vai lá, conversa com Nietzsche, veja se de alguma maneira ele não se reconcilia com a gente, não volta aqui para o nosso círculo wagneriano e assim por diante. Então, essa é a hipótese, Então, a hipótese, ele vai além, porque aqui não é só a hipótese de que Nietzsche escreveu a quarta parte a partir de Parsifal, não só a partir da visita do Stein, como é a tese do Hollenreich, mas ele vai além dizendo, olha, é do próprio núcleo wagneriano mais duro, ou seja, a esposa de Wagner, Cosima, que pede ele para ir conversar com Nietzsche. E ele vai além, por isso que ele dedica todo um capítulo, porque diante do fracasso dessa tentativa, aí as relações vão estremecer de vez, A partir de então, Cosima não vai nem querer... aí ele vai mostrando nos documentos, nas cartas, nas biografias, como que Cosima nunca mais nem ouviu falar de Nietzsche na vida, Se torna um inimigo dos Wagner de fato. Se assim for, se ele tiver razão, a missão teria fracassado, pois nenhuma conciliação aconteceu, tampouco Stein teria conseguido trazer Nietzsche de volta à causa wagneriana. Mas desse encontro e dos supostos objetivos e ocorridos, Halevi considera que a visita dos homens superiores à caverna de Zaratustra, descrita na parte 4 do livro, pode ter uma inspiração direta nesses eventos. Uma tese também interessante. Ele diz que todas aquelas momentos, todas aquelas visitas, todos os encontros que Nietzsche tem com os homens, e toda vez que ele pede para alguém subir até a caverna dele, está inspirada nesse encontro de Stein com ele, já que ele vai se referir a isso, como a gente vai ver, já que Stein sai de Bayreuth, vai subir até a Engadina para visitá-lo. Como quer que seja, não há como negar uma relação entre a visita que von Stein fez a Nietzsche em Sils Maria, em 1884, e a redação da última parte de Zaratustra, pois, como vimos, é ele mesmo quem nos informa desses fatos no parágrafo 4 de Por que sou tão sábio? Nesse sentido, o que motivou a recordação nietzschiana naqueles dias, em 1884, é uma reflexão sobre a compaixão, assim como sua superação da compaixão. Entendemos por que, então, Nietzsche começar o quarto parágrafo falando de uma condição que lhe é inerente, a de nunca indispor-se contra si. Então, aqui, após esse contexto do encontro, a gente parece ganhar ou fazer mais sentido porque ele está falando ali de indisposição, Como se Nietzsche falasse, olha, apesar de tudo que eu passei por Wagner, apesar do encontro com Stein, eu nunca me indispus com eles. Por isso, é de se concluir que a indisposição é o terreno pantanoso onde viceja a compaixão. Da mesma forma, ele, Nietzsche, dirá que essa virtude define também a forma como ele se relaciona com os outros. Era aquilo que ele dizia, ninguém nunca se indispôs comigo, nem eu com os outros, e eu também nunca me indispus comigo próprio. Portanto, o que perpassa o encontro entre Nietzsche e Stein é a possibilidade de indisposição, pois o que os unira de início foi Wagner, quando ambos se conheceram na casa do compositor. Ora, na carta que enviara a Nietzsche, Stein recomenda a audição de Parsifal, e é nessa troca de mensagens que recebe do filósofo a permissão de ir a Sils Maria.
Se não sabemos o conteúdo das conversas durante os 3 dias que durou o encontro, é certo que o nome de Wagner se fez presente. Motivos para a indisposição havia, mas, como já sabemos, tal sentimento não alcança Nietzsche, segundo ele mesmo próprio disse. Embora repletas de metáforas e enigmas, as afirmações de Nietzsche, pelo menos, se deixam apanhar a partir dessas informações, conforme sua descrição do encontro com Stein. Aí agora é interessante, eu vou me permitir ler um longo trecho, né, lá da 4ª parte do Et Homo, porque vai preparando todo o terreno, né, a partir do que eu já falei aqui, vários desses elementos que Nietzsche diz ali parecem fazer sentido. Então, Nietzsche escreve, de maneira mais bela, talvez, daquele Heinrich von Stein, que morreu imperdoavelmente jovem, o qual, certa vez, tendo obtido cuidadosamente a permissão para isso, apareceu por 3 dias em Sils Maria, esclarecendo a todos que não vinha pela Engadina. O Stein vai morrer 3 anos depois, isso vai deixar Nietzsche muito afetado. Nietzsche gostava muito dele, realmente, eles foram muito amigos, eles tinham uma admiração mútua um pelos outros. Ele vai morrer 3 anos depois desse encontro, Nietzsche vai ficar muito, muito abatido pela morte dele, né? Então ele diz aí, olha, o von Stein pediu permissão para aparecer na Sils Maria e eu dei essa permissão para ele. Este homem, né, continuando na leitura, diz Nietzsche, este homem é excelente, que com toda a impetuosa inocência de um Junker prussiano, mergulhara no lamaçal de Wagner, foi nesses 3 dias como que transformado por um vendaval de liberdade, como alguém que de repente é alçado à sua altura e recebe asas. Eu lhe dizia sempre que isso vinha do bom ar do local, assim era com todos, não era em vão que estávamos 6.000 pés acima de Bayreuth, mas ele não queria crer em mim. Então, olha só, aqui a gente pode até dizer com um certo grau de certeza que eles conversaram sobre Wagner. Olha, ele não acreditava em mim. Eu dizia para ele, olha, você é muito mais nobre do que o ambiente wagneriano. O ambiente wagneriano é um ambiente de lama, é um lamaçal, mas você é um homem que tem asas. E aqui na Alta Engadina, em Sils Maria, você recupera esse seu espírito de leveza. Mas, insisto, Nietzsche diz, olha, ele não acreditava em mim. Então, a gente pode supor com uma dose de acertar que eles falaram bastante sobre Wagner. Continuo na leitura. Se não obstante sofri mais de uma desfeita, pequena e grande, a causa não foi a vontade, essa vontade está entre aspas, muito menos a má vontade. A má, aqui está em itálico. Teria antes, já o insinuei, de queixar-me de boa vontade que produziu transtorno nada pequeno em minha vida. Minha experiência me dá o direito de desconfiar, em princípio, dos impulsos chamados desinteressados, entre aspas, de todo o amor ao próximo também, entre aspas, sempre disposto à palavra e ao ato. Eu o vejo em si como fraqueza, como caso especial da incapacidade de resistência aos estímulos. A compaixão passa por virtude apenas entre os decadentes. Então, aqui Nietzsche podemos destacar vontade, desinteressados, amor ao próximo e compaixão. Ou seja, temas schopenhauerianos e wagnerianos. Então, Nietzsche vai crescendo em sua argumentação, tudo isso muito cifrado, mas à luz do encontro dele com von Stein, a gente consegue entender tudo isso. Após relatar a permissão que dera a Stein de ir me visitar na Engadina e rememorar o quão sofrido lhe fora a morte do amigo, Nietzsche destaca o lugar que seu interlocutor ocupara antes de sua chegada, isto é, no lamaçal wagneriano. Apesar disso, mostrar a seu visitante que, apesar da pequenez do lugar de onde viera, ou seja, de Bayreuth, ele mesmo, Stein, era um ser alado e que bastou aquele encontro para estar de novo nas alturas. Noutras palavras, se com Wagner Stein estava em nível baixo, agora ele se elevava como só um ser que possui asas pode fazer. É o que atesta a imagem contrastante entre Bayreuth e a Engadina, dada a altitude em que a Engadina se encontra, ou seja, a 6.000 pés de altura, é o que Nietzsche destaca. A seguir, Nietzsche faz referências a acontecimentos que produziram transtornos nada pequenos em sua vida,
é que eu imagino, né, dá para a gente pensar que seja todo o envolvimento dele com Wagner, as polêmicas, por exemplo, com o nascimento da tragédia, as polêmicas na academia toda. Então, eu acho que ele se refere a esses transtornos, os quais podem estar relacionados às desfeitas que sofreu, cuja explicação tem como pano de fundo, sem dúvida, sua outrora adesão a Schopenhauer e a Wagner. A despeito disso, ele mesmo não interpreta que esses eventos do passado ocorreram por falta de vontade ou de má vontade, mas por boa vontade, que é a forma afirmativa como Nietzsche retorna aos problemas porque passou a partir de uma força vital modeladora e transfiguradora que o protege de acreditar em ações desinteressadas ou em amor ao próximo. Ou seja, Nietzsche, ao se referir a esses eventos de outrora com Wagner, dos transtornos que ele passou, ele não interpreta isso como má vontade, ou seja, não é má vontade deles, nem como falta de vontade, ao contrário, ele vê uma boa vontade nisso, é como se ele transformasse os problemas de outrora num aprendizado e que isso não vai gerar nele agora, né? Não é porque ele não vê isso pela ótica da má vontade, etc., que ele vai transformar isso agora numa ação desinteressada e em amor ao próximo e, portanto, esquecer tudo isso e se reaproximar dos Wagner. É mais ou menos isso, né? Talvez tenha sido tudo isso que ele tenha dito ao Stein. Então, tudo isso aqui está colocado de maneira muito enigmática, mas são elementos que a gente pode juntar. Por isso, apesar de não haver indisposição em si mesmo, os percalços que um decadente veria como fruto da má vontade, Nietzsche enxerga como uma boa vontade. Ou seja, ele nem se indispôs com os Wagner, né? Ele insiste nisso também. Um decadente faria isso. Um decadente faria disso ressentimento, vingança. Nietzsche diz que não. Mas, apesar disso, não há possibilidade de interpretar essa virtude pela ótica da ação desinteressada ou do amor ao próximo, esse ímpeto dos decadentes que não podem oferecer resistência. Então, eu insisto nisso, né? Não é porque Nietzsche não se indispôs com os Wagner, apesar de tudo que ele passou com eles, ele não se indispôs, mas essa indisposição não significa que aqui há uma vontade desinteressada, o amor ao próximo, se trata nada disso. Dessa forma, se von Stein é um homem superior que se deixou corromper por Wagner, sua visita foi uma tentação a que Nietzsche resistiu, dadas as suas próprias virtudes, de modo que ele vai escrever nas linhas finais o parágrafo 4 de Por que Sou Tão Sábio. Aí é interessante, né, que é como ele vai concluir esse parágrafo 4 de Et Homo, da seção Por que Sou Tão Sábio. Eu cito Nietzsche. Coloco a superação da compaixão entre as virtudes nobres. Narrei poeticamente como a tentação de Zaratustra, um momento em que ele vem um grito de socorro, em que a compaixão busca surpreendê-lo como um último pecado, subtraí-lo de si mesmo. Permanecer senhor da situação, manter a altura, olha aí a engandina, de sua tarefa limpa dos impulsos mais baixos, olha aí Bayreuth, e míopes que agem nas chamadas ações desinteressadas. Eis a prova, a última prova, talvez, que Zaratustra deve prestar sua verdadeira demonstração de força. Ou seja, aqui está claro, né? Seja lá o que esses enigmas queiram dizer, aqui está claro, pelo menos, que após narrar o encontro com von Stein, Nietzsche vai dizer, olha, lá eu narrei a tentação de Zaratustra, a partir de todos esses elementos que ele colocou ali, de Wagner, dos Stein. Então, ele narrou ali, e como que justamente a forma da tentação de Zaratustra a última prova dessa tentação que ele precisou superar, ou pelo menos que ele teve que não ceder a essa tentação da compaixão a partir de suas virtudes. Então, há esse elemento, parece, biográfico muito forte, e aí, por isso que as teses do Hollnigg e do Halevi são teses interessantes. Ora, se em 1884, quando do encontro com Stein, o rompimento com Wagner era um problema, por assim dizer, do âmbito privado, quando escreve Et Homo, a polêmica já havia se tornado pública com os dois livros que Nietzsche publicara, o caso Wagner e Nietzsche contra Wagner.
mesmo esse último, Nietzsche contra Wagner, que recolhe textos sobre o compositor publicados desde o final dos anos 1870, à luz da ruptura tornada pública e com os ataques de Nietzsche, confere um novo sentido a esses mesmos textos. Ou seja, embora Nietzsche não tivesse sido um autor que tivesse muitos leitores, pelo menos até o colapso de 1889, onde Nietzsche se tornou realmente conhecido, pelo menos no início de sua trajetória, foi nos círculos wagnerianos. Mas nos círculos wagnerianos, muitos deixaram de ler Nietzsche. Portanto, essa polêmica, essa tensão que havia entre Nietzsche e Wagner, Nietzsche e Bayreuth, era algo muito do âmbito do conhecimento deles próprios, de Nietzsche e Wagner e daqueles mais próximos de Wagner. De forma que Nietzsche, a partir de Humano Demasiado Humano, ele vai escrever vários textos em tom crítico contra Wagner, mas quem lesse esses textos, eventualmente, caso não soubesse da ruptura, não dava para concluir que havia uma ruptura e que havia tensões latentes entre Nietzsche e Wagner ali, a partir de Humano Demasiado Humano. Isso só vai se tornar público quando Nietzsche escreve o caso Wagner, que é realmente um texto bastante virulento e poderoso contra Wagner. E o que Nietzsche faz? Nietzsche vai recolher, justamente, vai selecionar alguns textos que ele publicou em suas obras, desde Humano Demasiado Humano, em Aurora, em H. Ciência, que ele escreveu sobre Wagner. Esses textos normalmente têm um tom crítico. Ele vai, em alguns casos, reformular uma coisa ou outra, suprimir uma coisa ou outra, mas vai ser quase que na íntegra e vai republicar esses textos, chamando Nietzsche contra Wagner, que aí também é uma suposição que a gente pode fazer, é como se Nietzsche dissesse o seguinte: olha, estou publicando o caso Wagner, mas para quem, como esse tempo todo a maioria das pessoas não me leram, e Nietzsche está começando a ser lido ali, as pessoas vão ficar surpresas como que eu, em 1871, publiquei O Nascimento da Tragédia e agora estou publicando o caso Wagner. O que eu quero mostrar para essas pessoas é que eu já escrevi muitos textos críticos a Wagner. Eu já tenho uma trajetória de crítica a Wagner que eu estou agora dando a conhecer no Nietzsche contra Wagner. Ou seja, em 1884 essa ruptura não é pública, ela só vai se tornar pública em 1888. Portanto, nesse tornar-se público, a contraposição entre humano, demasiado humano e Parsifal já havia sido assumido em toda a sua amplitude, tal como o capítulo dedicado ao livro em Et Homo afirma. Ou seja, não soava como se duas espadas se cruzassem, ou seja, humano, demasiado humano e Parsifal. Para ficar um pouquinho mais claro, o que eu quero dizer é que em 84, quando da visita, mesmo para Nietzsche, ainda não havia esse caráter, vamos dizer assim, beligerante entre ele e os Wagner. Mas já em 86, ou pelo menos em 88, ele vai fazer essa leitura. Olha, já quando eu publiquei Humano Demasiado Humano, já estava dada essa luta entre mim e Wagner, e é como se duas espadas se cruzassem. Então, se em 84 ele ainda tinha alguma dúvida, pelo menos, a partir de 86, ele vai tornar público, vai assumir que, na verdade, ele e Wagner são dois antípodas, para lembrar um título que ele dá lá no Nietzsche contra Wagner. Também na Genealogia da Moral, o prefácio já colocara a compaixão como fruto do amolecimento do homem moderno, e a terceira dissertação trazia o desmascaramento das opções equivocadas de Wagner, tendo como explicação genealógica a filosofia de Schopenhauer. Finalmente, em o caso Wagner, encontramos explicitamente a crítica da compaixão em sua fórmula mais aguda na análise de Parsifal. Ali, podemos ler que Wagner ajoelhou-se prostrado diante da cruz. Agora, toda essa análise permite uma compreensão do canto O Feiticeiro como uma alusão a Wagner. Aí agora, eu vou, analisar, sucintamente os quatro cantos, as quatro partes que eu me propus. Então, a partir disso, a gente já pode, então, compreender o feiticeiro como sendo dedicado a Wagner, ou seja, o feiticeiro é Wagner. De fato, numa carta
Heinrich Clausewitz, né, o Peter Guest, uma carta de 1 de agosto de 1882, Nietzsche havia se referido a Wagner como o velho feiticeiro. Em seu périplo à procura do homem superior, Zaratustra contorna uma rocha e depara com um homem louco e furioso que depois cai de bruços sobre a terra. Pensando ser quem procurava, né, o homem superior que havia gritado, Zaratustra dele se aproxima quando vê o homem convulsionando, contorcendo e logo se põe a lamuriar. Em versos, a fala do feiticeiro pode ser sumariamente descrita como a de um daqueles homens religiosos que passam por uma experiência catatônica. Aquele tipo de experiência e êxtase em que a procura por um Deus é marcada por revolta, recolhimento e assentimento. Com alusões aos dogmas da religião cristã, vemos o feiticeiro se arrebatar com a natureza desconhecida de Deus. Essa é uma passagem lá do profeta Isaías, né, o Deus escondido, de uma divindade que se esconde, ao mesmo tempo que, possuidor da onipotência, tudo sabe. E aqui, né, há muitos elementos, né, acho que a gente não precisa ter dúvida de que o feiticeiro é Wagner, mas o forte elemento é que a fala do feiticeiro ela é um poema. Quer dizer, pelo menos em versos é uma longa fala versificada. Eu vou só destacar alguns trechos aqui, né, do que o feiticeiro diz para Zaratustra. Torço-me, retorço-me, atormentado por todos os martírios eternos, golpeado por ti, caçador crudelíssimo, tu, Deus desconhecido. Para que martirizar a mim, ó maldoso desconhecido Deus? Que queres tu, salteador de mim? Tu, oculto em raios, desconhecido, fala. Que queres tu, Deus desconhecido? Como? Resgate? Quanto queres de resgate? Exige muito, assim que é meu orgulho. E fala pouco, assim que é meu outro orgulho. A mim, queres? A mim? O fim da fala do feiticeiro. Ao fim das lamúrias do homem, Zaratustra dele se aproxima e o golpeia com sua vara, chamando-o de ator ao notar que o reconhecia. Aqui, outra vez, uma outra referência a Wagner, pois foi essa mesma acusação que Nietzsche lhe fez quando corrompeu a música graças a seu verdadeiro talento, ou seja, o de ator. É isso que Nietzsche acusa Wagner, né? Um dos elementos principais da corrupção da música, segundo Nietzsche, é que Wagner tinha como a natureza mais genuína de ator. Ao questionar ao feiticeiro o que fingia ser quando no chão se lamuriava, sua resposta do feiticeiro é que representava o penitente do espírito. A arte do engano, a representação própria do ator, tal pode ser a característica mais genuína daquilo que Nietzsche repudia em Wagner. E o tom da conversa entre Zaratustra e o mago gira em torno do engano que outrora ele mesmo cometera. Nietzsche, mas aqui é Zaratustra quem fala. Podes ter enganado gente mais sutil que eu, disse Zaratustra duramente. Não fico em guarda contra enganadores. Tenho de não ser cauteloso, assim quer minha sina. Numa parte mais adiante do diálogo, podemos ler: Ó Zaratustra, estou cansado disso. Sinto nojo de minhas artes. Não sou grande, de que serve fingir? Mas, como bem sabes, eu busquei a grandeza. Quis passar por um grande homem e convenci muita gente. Mas essa mentira estava além das minhas forças. Agora estou me destroçando por causa dela. Ó Zaratustra, tudo em mim é mentira. Mas que eu me destroce, esse meu destroço é genuíno. Então, fim dessa outra passagem que o feiticeiro diz essas palavras para Zaratustra. Destaco essas partes do diálogo para mostrar que bem poderia ser uma conversa entre Nietzsche e Wagner, ou melhor, de Nietzsche contra Wagner, conhecendo as muitas críticas do filósofo ao compositor. Mas, tendo reconhecido o engano como a arte mais própria do feiticeiro e tendo dele se protegido, Zaratustra diz respeitar aquele homem como penitente do espírito. A seguir, pergunta-lhe por que o quis tentar, ao que o feiticeiro exclama: eu te tentei, eu apenas busco. E, ao ser questionado mais uma vez o que buscava, responde. Então, Zaratustra pergunta para ele: por que você me tentou? E o mago responde, o feiticeiro responde: eu lhe tentei? Não, eu apenas busco. E Zaratustra, então, responde: o que você busca? Ó Zaratustra, eu busco um homem genuíno, direito, singelo, unívoco, de toda retidão, um receptáculo da sabedoria, um santo do conhecimento,
um grande homem. Ó Zaratustra, então não sabes? Eu busco Zaratustra. Fim dessa outra fala. Zaratustra, então, aponta para o caminho da sua caverna e diz-lhe para o homem ir até lá e pedir conselhos aos seus animais. Por fim, Zaratustra segue rindo o seu caminho com a mesma questão no ar. Ó mau buscador, por que me tentas? Então, o tema da tentação, ele acaba o capítulo. Antes de passarmos ao próximo canto, podemos ainda, uma vez mais, comparar o encontro de Zaratustra com o feiticeiro ao de Nietzsche com Feuerstein e entender por que isso representou a última tentação que Wagner representou para Nietzsche. Tendo o compositor morrido em 1883, a visita no ano seguinte, a de Stein, poderia representar a última tentativa do círculo wagneriano, nas pessoas de Cosima e de Stein, de trazer Nietzsche de volta à cena de Bayreuth. Da perspectiva da filosofia de Schopenhauer e da apropriação que dela Wagner fizera, e que Nietzsche também conhecia, só mesmo uma atitude desinteressada poderia levar a um ato de compaixão e assim haver a reaproximação. Entendemos também porque a recusa de Nietzsche, sua negação da compaixão, é fruto de sua natureza que não se indispõe. Não é por ressentimento ou por vingança que ele recusa a compaixão. Tais atos só podem ser a expressão daqueles que vivem indisposto, a vingança e a compaixão, ou com os outros homens ou consigo próprio. Dessa forma, ele não sucumbe à tentação que representou esse último ato de encenação de Wagner, tão bem simbolizado pelo encontro de Zaratustra com o feiticeiro. A parte seguinte, o aposentado, será dedicada apenas à compaixão, quando Zaratustra, tendo retornado sua caminhada, encontra no caminho um homem de preto a quem ele diz preferia que o diabo tivesse levado a tê-lo encontrado, chamando-o de nigromante. Mas o homem interpela Zaratustra, dizendo-lhe que buscava pelo último homem piedoso, um santo e eremita que, sozinho em sua floresta, não havia ainda escutado o que hoje o mundo inteiro sabe. Ele se refere ao santo da floresta, do bosque, que Zaratustra encontraram no prólogo, quando desceu da montanha. Aquele santo que é um dos primeiros primeiro personagem que Zaratustra encontra quando desce da montanha. Então, o mestre do eterno retorno questiona a seu interlocutor, o homem de preto, o que todo mundo sabe, completando-se seria o acontecimento da morte de Deus. Emulando a linguagem bíblica, especificamente, o homem responde, tu o dizes. A seguir, complementa que ele o homem que estava de preto, ele servira ao velho Deus até sua hora final. Então, ficamos sabendo que aquele é o último Papa agora aposentado. Não tendo encontrado na floresta a quem buscava, o santo, o Papa se pusera então a buscar Zaratustra. Ao tema da compaixão, liga a questão da morte de Deus e ao encontro de dois homens que se denominam sem Deus. É uma perspectiva, de certa forma, nova sobre a razão da morte de Deus, nesse contexto agora ligada à morte de Deus, ligada à compaixão. Como veremos, Deus morreu devido à sua própria compaixão. Em muitos momentos de sua obra, Nietzsche refere-se a si mesmo como sem Deus, fórmula que, dependendo do contexto, ele prefere usar em vez de ateu. Contudo, é bom lembrar que aqui, como em muitos outros pontos, não é uma atitude dogmática. Em muitos momentos, o filósofo também se diz ateu. Permitam-me não insistir mais nessa diferença, Não queria fazer uma abordagem mais detalhada sobre isso. O fato, a bem da verdade, é que Zaratustra é um sem Deus porque nunca foi um cristão, ou seja, nunca teve Deus. O próprio Nietzsche refere-se por vezes a seu alter ego, a Zaratustra, como um ateu. O último Papa, contudo, irmanou-se com Zaratustra devido à morte de Deus. Em outras palavras, é o acontecimento da morte de Deus que torna o Papa um sem Deus. Porque é isso que o Papa diz a Nietzsche. Nós dois somos agora sem Deus, mas por motivos diferentes. Zaratustra nunca teve Deus. O Papa tornou-se um sem Deus depois da morte de Deus. Nesse ponto, Zaratustra questiona ao Papa se é verdade que Deus morreu sufocado pela compaixão, pois não suportou ver o homem pendurado na cruz. Como o velho não respondesse, nosso personagem, como que o provoca, dizendo-lhe para deixá-lo ir, pois no fundo todos sabiam quem ele era, quem Deus era.
Então, Zaratustra pergunta se realmente Deus morreu sufocado por sua própria compaixão. Ele não responde, então Zaratustra deixa ele ir, deixa Deus ir. Todo mundo sabe quem ele é. O Papa, então, replica que ele mesmo, mais até do que Zaratustra, conhecia Deus. Retomando o tema do Deus escondido, o Papa passa a expor, com ar divertido, relatos sobre a divindade como forma de mostrar sua intimidade. Por exemplo, que um filho lhe chegou por caminhos tortuosos, inclusive que poderia ser fruto de um adultério. Então, um filho chegou a Deus por caminhos tortuosos e que isso poderia ser fruto de um adultério. Essa passagem ela é interessante, ambígua, né, como quase tudo em Zaratustra, porque o próprio Deus poderia ter cometido um adultério e o filho que ele tem é fruto disso, mas também talvez Nietzsche pode estar se referindo a determinadas correntes antigas, né, que diziam que Jesus pode ser fruto de um adultério, né, porque o nome de José quase não aparece na Bíblia, e normalmente, quando alguém se refere a Jesus, quando vai fazer uma ligação filial, diz que ele é o filho de Maria, e é pouco provável que na comunidade judaica alguém tivesse sua filiação reconhecida pelo nome da mãe, não pelo pai. Então, Jesus era reconhecido pelo nome da sua mãe, Jesus é o filho de Maria, porque ninguém sabe quem é o pai. Então, talvez Nietzsche esteja fazendo essa dupla referência, na verdade, o Papa, né? O Papa diz, olha, eu conheço Deus melhor que você, então ele vai se referir a vários fatos, e eu estou destacando esse aqui, de que ele teria chegado a esse filho por meio de um adultério. Além disso, o velho Papa afirma que no início Deus era um pai vingativo, mas na velhice tornou-se compassivo, brando, cansado, parecendo uma vovó trôpega. Repetindo a mesma fórmula de Zaratustra, quando este o questionou, o Papa diz que morreu asfixiado em sua compaixão demasiada. Então, ele vai confirmar, o Deus morreu por causa de sua compaixão demasiada. Há aqui uma nítida separação entre o Deus do Antigo e o do Novo Testamento, nessa visão de sua juventude, da juventude de Deus lá no Antigo Testamento, e de sua velhice no Novo Testamento, sendo a senilidade a melhor forma de compreender seu cansaço, como se a compaixão fosse o mal que lhe fizera encontrar a morte. Com a perda daquele a quem servira, o velho Papa pede abrigo a Zaratustra, que também o envia para sua caverna. Ao retomar sua caminhada, Zaratustra pensava nos felizes encontros que tivera, malgrado o infortúnio do começo do dia. Então, a paisagem ao seu redor muda por completo e ele se encontra num lugar sombrio, em um vale da morte, local que todos os animais evitavam, mesmo as aves de rapina. Somente as cobras iam lá para morrer e por isso ali se chamava o Vale das Serpentes. Atormentado por pensamentos e recordações, Zaratustra vê algo com forma de homem, mas que dificilmente era um ser humano. Querendo deixar o lugar, ele vê algo sair do chão produzindo um som. E esse som diz: Zaratustra, Zaratustra, adivinha meu enigma. Fala, fala, o que é a vingança contra a testemunha? Ele faz essa voz, enuncia-se para Zaratustra com esse enigma, e além disso, a voz pede para ele adivinhe quem ela é. Depois de pronunciar o enigma, a voz pede para que Zaratustra adivinhe quem é ela, quem é aquela voz. Assaltado pela compaixão, Zaratustra cai no chão para depois se reerguer e pronunciar: És o assassino de Deus, deixa-me ir. Não suportaste aquele que te viu, que sempre te viu e te escrutou, ó homem feíssimo, te vingaste daquela testemunha. Na verdade, aqui acaba a fala de Zaratustra, Zaratustra ele primeiro cai e ele sente uma certa compaixão, mas depois ele se ergue e diz, que ele é o assassino de Deus, que aquela voz é do assassino de Deus. Então, na verdade, é nesse canto que Zaratustra fica de frente com a própria compaixão e com ela estabelece uma conversação que explicita em que condições Deus foi morto. O mais feio dos homens, que é o nome do canto, o mais feio dos homens é a própria compaixão. A vingança contra a testemunha é o ato pelo qual a compaixão assassina Deus. Se ele antes fora definido como aquele que se esconde, Deus foi definido nos 2 capítulos anteriores como aquele que se esconde, a sua condição de testemunha é justamente porque tudo vê.
a todas as almas perscruta. Numa passagem belíssima, repleta de uma imagética sutil e rica, o mais feio dos homens disse perseguido. Mas como esse homem não seria perseguido, já que ele matou Deus? Mas, a duras penas, ele escapou da multidão dos compassivos. Então, a voz pergunta quem é ela? Nietzsche diz que ela é quem matou Deus, e depois ela vai ser perseguida. E a gente pode supor que ela está sendo perseguida justamente porque foi ela, a compaixão, que matou Deus. Mas que ela fugiu dessa multidão que queria matá-la e que queria persegui-la. Então, ela escapou dessa multidão dos compassivos. E aqui reside a explicação circular da morte de Deus, ou pelo menos uma das explicações, pois ao escapar dessa multidão, entendemos que os adoradores de Deus perderam a compaixão. Ou seja, a compaixão ao matar Deus e ser perseguida pelos homens, ela foge dos homens, ela abandona os homens. Portanto, os homens abandonados pela compaixão, sem a compaixão, de alguma maneira é o que representa a morte de Deus. A partir do momento que os homens não tiverem mais compaixão, Deus morre. E o que seria a morte de Deus, senão a perda da compaixão dos homens? Compreende-se assim, porque Deus morreu de sua compaixão. Pelo menos é uma hipótese, né? O homem mais feio aconselha Zaratustra a não ir pelo mesmo caminho dele. E aí ele diz, por que Zaratustra não deve ir no mesmo caminho dele? Sou também o que tem os pés maiores e mais pesados. Onde eu estive, o caminho é ruim. Devasto e danifico todo o caminho em que ando. Eis, portanto, a autodefinição da compaixão. Então, é a própria compaixão que diz que Zaratustra não deve ir pelo mesmo caminho. Então, a gente pode ler, olha, o que é a compaixão? Voltamos lá e lemos. Onde eu estive, o caminho é ruim. Onde eu, a compaixão, estive, o caminho é ruim. Devasto e danifico todo o caminho em que ando. Pela advertência que a compaixão fizera a Zaratustra sobre seu caminho, aconselhando-o a evitar seguir seus passos, Zaratustra indica para seu interlocutor uma subida à sua caverna. Ao encontrar-se só outra vez em sua caminhada, o anunciador do além do homem reconhece o grande desprezo que o mais feio dos homens tinha por si mesmo, o que o leva a pensar se não teria sido dele o grito do homem superior que ouviu. No canto, o mendigo voluntário, ao deixar o Vale das Serpentes, Zaratustra alcança um ambiente mais acolhedor, sentindo tocar-lhe a alma a respiração de possíveis companheiros. Repara, então, que seu coração fora aquecido pelo calor cheio de vacas em pé sobre um outeiro. Ouviu a seguir uma voz em meio ao rebanho e por isso se aproximou, pensando ao ver alguém ferido e a quem a compaixão das vacas não poderia ajudar. Não era essa, porém, a situação, pois o homem convencia os animais de que não representava perigo e por isso não o temessem. Era um pregador das montanhas. Questionado por Zaratustra o que queria ali, o homem responde, o homem que estava lá no meio das vacas: que procuro eu aqui, o mesmo que tu, desmancha prazeres, ou seja, a felicidade na terra. Após essa resposta, o homem disse procurar todos os dias aquele rebanho, pois com as vacas queria se instruir e aprender aquilo que é necessário para entrar nos reinos dos céus, isto é, a ruminação. Sem isso, o homem não conseguirá se livrar de suas aflições, sendo a maior delas o grande nojo. Quando pergunta a seu interlocutor quem ele é, Zaratustra diz-lhe justamente que era o homem sem nojo, aquele que venceu o grande nojo. A seguir, beija a mão daquele que estava entre as vacas, que viam tudo isso e admiravam. Zaratustra procura saber se aquele homem era o mendigo voluntário que um dia se desfez de uma grande fortuna e fugiu para o meio dos pobres, embora estes não o tivessem acolhido. Ou seja, Zaratustra pergunta ao homem: olha, você é o mendigo voluntário que um dia abandonou a riqueza e foi para o meio dos pobres, e esses mesmos pobres não lhe acolheu? E ao confirmar que, de fato, era esse mendigo, assim como o seu malogro diante dos pobres, ele explica o porquê de ter ido parar no meio dos animais. Então, o homem vai confirmar para Zaratustra a história, né? Que ele era um homem rico que abandonou sua riqueza para ir para os meios dos pobres e esses não o acolheram. E por isso que ele foi procurar, então, os animais e parou ali no meio do rebanho de vacas. Vemos que o tema da compaixão surge nessa parte como um benefício da dúvida que Zaratustra tem diante das vacas. Supondo que o mendigo sofria,
pensou que talvez a compaixão dos animais não pudesse ajudá-lo. Seria, por acaso, mais um momento do nosso personagem pôr à prova sua própria compaixão para com um homem superior? Como não se tratava disso, ele reconhece o mendigo e a própria compaixão é posta sobre outra perspectiva. Um ato vil de homens pobres que recusaram a ajuda daquele que abdicou de sua riqueza para ajudá-los. Nesse ponto, temos uma dupla aprendizagem. Primeiro, aquilo que irá falar Zaratustra ao mendigo diante do fracasso de sua missão. Né? Ou seja, da missão do mendigo diante dos pobres. Zaratustra diz, é mais difícil dar corretamente do que receber corretamente, e que presentear bem é uma arte, a derradeira e mais astuciosa mestria da bondade. Fim da fala de citação, fim da citação de Zaratustra. Ora, com isso, Zaratustra parece querer dizer que a experiência do mendigo com as vacas é mais proveitosa do que com os homens, pois a esses nada conseguiu dar, mas daquelas das vacas poderia aprender a ruminação. O mendigo concorda com essas afirmações e sentencia que tudo que é baixo tornou-se rebelde à maneira da plebe. Ao explicar por que pensa assim, Zaratustra pergunta tentando por que ele não está entre os ricos. Ou seja, né, ao mal dizer a experiência com os pobres e por que prefere estar entre as vacas, Zaratustra pergunta, então por que você não está entre os ricos? Como resposta, Zaratustra ouve do mendigo que já não há diferenças, e por isso realmente ele prefere as vacas. De sua parte, Zaratustra acha essas palavras amargas e pesadas, e que, de fato, o estômago daquele homem é demais sensível para digerir esses alimentos. Em vez de carne, deveria alimentar-se de plantas e raízes. Ou seja, a experiência do mendigo é como se fosse algo que ele não pudesse digerir. A experiência com os pobres. E por isso ele se tornou tão amargo, achando que é melhor estar com as vacas. Desculpa. As analogias fisiológicas e digestivas são frequentes em Nietzsche. Aqui, neste canto, podemos nos remeter a pelo menos 2 momentos de sua obra. Na segunda consideração extemporânea, quando ele apresenta a imagem das vaquinhas pastando, imagem que serve de mote para uma reflexão sobre a memória e sua atrofia, o que leva o homem a ter delas, das vacas, inveja porque não consegue ter o mesmo nível de esquecimento. Esse tema, como sabemos, será retomado e bastante aprofundado na genealogia, quando o problema da memória será central na crítica à subjetividade, ao mesmo tempo em que o rebanho bovino reaparece, agora por meio de sua principal virtude, a ruminação, que é o que está em questão aqui no canto. Nessa esfera, se me fosse permitido traçar um paralelo, seria justamente esse horizonte conceitual desses 2 livros sobre a história e a genealogia, em que o problema da memória vai servir de elemento que desencadeia a construção de uma interioridade, cuja investigação vai revelar como sendo o motivo de um homem ter se tornado um animal cansado comigo mesmo e que entre as muitas consequências está o nojo consigo mesmo. Então é como se tivesse uma analogia, né? Em determinado momento, Nietzsche vai dizer que a memória ela funciona como um órgão atrofiado de tal maneira que a gente é um dispéptico, né? A gente não consegue dar conta de tudo aquilo que a nossa memória absorve. Que é o que o Zaratustra fala com o mendigo. Quer dizer, você não consegue dar conta dessas suas experiências. Por isso você hoje está enojado tanto consigo próprio quanto com a humanidade. Ora, a experiência do abandono da riqueza do mendigo mostra a compaixão como caminho para esse nojo, que foi, ao fim, o sentimento que ele acabou tendo da humanidade. O aprendizado com a ruminação das vacas consiste justamente em mudar a dieta. Em vez de alimentar-se de um alimento que não podia digerir, tal como mostrou a experiência da compaixão com os pobres, seria preciso adotar uma dieta mais suave. Também na genealogia, ainda que a arte da ruminação se preste a outros propósitos, ela é também um exercício lento de interpretação que pode revelar ao homem do conhecimento porque o homem é dele mesmo um desconhecido. Nesses 4 cantos que sumariamente tentei compreender, Zaratustra depara-se sempre com o perigo da tentação, mas cada um dos homens que encontra revela uma experiência que significa a cada vez uma tentação de ser tomado pela compaixão, mas também mostra por que sua superação é sempre inevitável em direção ao encontro do homem superior. E aí eu concluo aqui minha apresentação, muito agradecido pela paciência de vocês. Obrigado.
Muito obrigado, Márcio, pela sua interessante e instigante conferência. Bastante interessante o modo que você coloca os motivos, né, que levaram Nietzsche a tratar da compaixão. Né? Eu não sei se já foi colocado no chat o link para a presença, mas estamos abertos agora, então, para perguntas, comentários. Teve uma hora que... Tá. Oi, Márcio. Não, como eu estava lendo aqui na tela, saí da tela, teve uma hora que eu fiquei preocupado de ter caído, que fica aquele silêncio. Falei, será que eu caí? Mas aí eu fui dar uma olhada aqui, estava normal. Se alguém aqui tiver uma pergunta... Eu vou fazer uma pergunta, mas... Vamos lá. O pessoal pensa em alguma pergunta. Na Gaia Ciência, né, quando o Hugo fala da morte de Deus, ele fala como nós que o matamos, né? Que fomos todos nós. E aqui tem o assassino de Deus, né? Que é o mais feio dos homens. Sim. Mas, por outro lado, você trouxe uma interpretação interessante, que é a falta de compaixão dos homens em geral, que acabam matando Deus. Sim. E a pergunta, então, seria como que você vê esses dois modos de apresentar a morte de Deus, que pode ser que, no fundo, não sejam tão diferentes assim, né? E outra coisa interessante da compaixão, a questão do rubor, né? Quer dizer, quando o homem mais feio fala da compaixão de Deus, ele diz que Deus via tudo. Sim. Né? E aí me veio à mente a questão da solidão, né? Não é uma solidão necessariamente um isolamento, né? Aí não sei se você pudesse falar alguma coisa sobre esse aspecto também. É muito boa a sua questão, Wilson, e ela dá muito o que pensar. Eu vou começar por essa parte que você traz, né, que Deus tudo vê, e em determinado momento o mais feio dos homens diz isso, né, que ele mesmo, a primeira indisposição com Deus é essa, por isso é que ele vai dizer, o enigma é como é a testemunha, né? Eu matei a testemunha porque Deus é a testemunha, Deus vê tudo. Né? Deus vê tudo. E por que ele mata essa testemunha? Justamente porque ele não tolera esse fato de Deus ver tudo e saber tudo. E em algum momento ele diz que os homens também fazem isso. Os homens não toleram isso. Né? Então é como se os homens... aí sim poderia dar uma... corroborar, ou pelo menos estar numa espécie de uníssono com o parágrafo 125 de H.S. ou seja, nós todos matamos. Em algum momento, todo mundo se cansou dessa testemunha que está presente em todos os lugares, vê tudo, sabe tudo e assim por diante. Então, primeiro, a própria compaixão se cansa disso, né? A compaixão se cansa disso, e os homens também se cansam disso. Essa é uma chave. Agora, eu tenderia a ver, né, pelo menos eu pensei bastante, né, fiquei pensando nisso, pensei justamente no parágrafo 125 de H. Ciência, não quis trazê-lo aqui, mas até me parece que a gente, né, de uma maneira geral, pensa a morte de Deus como aquela história da lógica, né, inerente do próprio cristianismo, né, da verdade, morreu sufocado por sua própria verdade. Então, eu acho que na genealogia ele diz isso, né, a verdade vai mostrar que Deus é a mais longa mentira, etc, etc, que depois como o mundo se tornou uma fábula, ou seja, né,
é o que abre a porta para o niilismo. Quer dizer, a ciência, a modernidade, o projeto moderno, em algum momento vai mostrar que Deus está morto porque nada daquilo, no fundo, é verdade. Eu acho que essa explicação é diferente da compaixão. Eu acho que são dois caminhos diferentes, sabe? Eu acho que continua como dois caminhos em abertos. Embora ali, no 125, a gente já pode até pensar que ele retoma, como eu disse, essa ideia de que lá ele diz que fomos nós todos que matamos. Aqui ele diz por que nós matamos Deus. Porque nós não temos mais compaixão, porque nós cansamos. Assim como a compaixão cansou dessa testemunha que sabe de tudo. A gente não quer saber disso, a gente não quer mais um Deus assim. Até porque não temos possibilidade. Agora, é muito complexo, né? Porque aí, entre os próprios elementos da compaixão de Deus, né? Deus morreu de sua própria compaixão, então, compaixão de ver um Deus morto entre os homens. Então, são vários elementos explicativos que, a princípio, eles não são redutíveis um ao outro. Eu, a princípio, ainda pensaria que haveria mais um caminho para pensar nesse evento da morte de Deus. O Silvano Anubis insiste um pouco nessa relação. Ele diz, não entendi essa relação entre a morte de Deus e a falta de compaixão. É o que você acabou de falar. Porque o que me parece que está em questão aqui, né, quer dizer, a compaixão ela vai, né, ela aparece, né, nesses cantos todos. O que tentando simplificar a questão é como se o que sustentasse Deus fosse a compaixão. Se não existe compaixão humana, não tem por que ter Deus. Né? Quer dizer, a grande obra de Deus, o cristianismo, é a compaixão. E a luta de Nietzsche aqui é sempre contra a compaixão. Se não houver compaixão, não há Deus. Quer dizer, só existe Deus onde há compaixão. Se ninguém mais tiver compaixão, Deus morre. Então, é nesse momento que a própria compaixão abandona os homens, porque os homens estão perseguindo, então ela abandona os homens, então podemos entender que o abandono da compaixão ninguém mais tem compaixão, portanto, Deus morre por causa disso. Você citou há pouco, e eu acho que é dito ali em algum momento no Homem Mais Feio, isso que você disse há pouco, né? O Filho de Deus morrendo na cruz. Né? Eu acho que acaba tendo uma relação de compaixão com isso, né? Sim. O sofrimento de Jesus. Né? Sim. O que é também uma passagem difícil de entender, né? Difícil de entender. Aliás, na minha opinião, dos 8 parágrafos que a gente analisou até agora, eu acho o Homem Mais Feio talvez o mais difícil. Pode ser. Porque eu até encontro circularidade ali, não é? Porque ali tem uma circularidade ali em algum momento. Pelo menos assim eu interpretei, ou seja, a compaixão abandona Deus, por isso que Deus morre, porque a compaixão, né, que é o homem mais feio, o enigma, né, eu sou aquele que matei a testemunha. Então, quem eu sou? Nietzsche faz você a compaixão. Então, a compaixão está personificada pelo homem mais feio. Ela mata Deus. Os homens perseguem a compaixão foge dos homens, abandona os homens. Então, quando a compaixão abandona os homens, vai ser por isso que Deus vai morrer. Então, vai ser a causa e a consequência vai ser a mesma, como se tivesse uma petição de princípio aí. Até pensar por que é o homem mais feio. Né? Exato. É o homem mais feio porque ele matou Deus. Né? Também. Ele que se cansou da compaixão. Né? Ele que nega a compaixão, por isso ele é o homem mais feio. E talvez daí a necessidade de superar o homem, que ele também diz no final, né? Não sei se é bem nesse ou no próximo parágrafo que ele diz o homem tem que ser superado. Né? É nesse mesmo, né? Primeiro, ele vai retomar, né? Porque ele vai dizer que o homem mais feio é um homem do grande... Porque é aquilo que a gente tinha conversado um pouco, né? Todos esses personagens... eles cumprem uma certa travessia, né? Quer dizer, eles têm um compromisso
digamos assim, com aquilo que precisa ser superado. O Papa, por exemplo, né? Quer dizer, o Papa, ele está abandonado depois que Deus morreu, mas ele, por outro lado, trata isso até com humor, com ironia, mas ele, né, de alguma maneira, ele tem uma atitude positiva diante da morte de Deus, embora ele mesmo não tenha muita função, né? Assim como o mendigo, todos eles têm uma certa travessia que indica essa possibilidade de superação. E é assim que ele vai acabar lá o capítulo do Homem Mais Feio, dizendo, olha, ele despreza a si mesmo, né? E Nietzsche diz, será que ele é o grande homem porque ele tem desprezo por si próprio? Porque isso Nietzsche gosta, Zaratustra gosta dos grandes desprezadores, não é? Então, será que é ele? Mas ele fala assim, não, porque o homem precisa ser superado, né? Quer dizer, ele pode ter ali uma virtude ainda, ele pode ter se tornado um ser de virtudes que eu, Zaratustra, tenho em boa conta, né? Matou Deus, etc., reconhece, é um grande desprezador, mas ele precisa ser superado também. Ele precisa ser superado. Tem mais perguntas aqui, Márcio? O Roberto Lira está sempre com a gente. Olá a todos. Você tem como subir um pouquinho? Não é antes. Não é esse. Olá a todos. Gostaria de saber por qual motivo, uma vez que ultrapassa determinado personagem, os envia para a sua caverna. Eu acho que isso são cenas dos próximos capítulos, né? Isso vai ficar claro depois, porque que ele manda todo mundo para a caverna. Então, vamos pedir para o Roberto esperar um pouco. Depois vai ter a festa do asno na caverna. Exatamente. Vai ter uma... Tem uma razão. Tem uma razão para isso, mas ela é uma pergunta interessante. Eu nem quis apontar para isso, né? Mas aí você percebeu, né? Que ele sempre pede para eles irem para a caverna, né? De Zaratustra. A Suiane Tavares... Então, Deus existe enquanto houver moral dos fracos? Não sei responder essa pergunta. Eu não sei responder. Talvez sim. Talvez sim. Mas, né? Pois ou talvez não, porque a gente não pode pensar. É uma resposta que eu vou dar aqui agora, mas não é uma resposta que eu mesma pense nela definitivamente ou que seja, ou que eu interprete dessa maneira. Porque se a gente pensa em um Deus que não tem um estatuto tal como ele tinha, né, da compaixão, de ser o Deus da verdade, de ser um Deus para todo, ele deixa de ser esse Deus. Se for só o Deus dos judeus e o Deus dos cristãos, aí Nietzsche falaria, então não tem problema. Porque você cumpre com sua função, que é de oferecer uma resposta para a existência, mas para aqueles que procuram essa resposta. Aí eu não sei se um Deus que só existisse por fraco, se Nietzsche consideraria ou teria preocupação com esse Deus como se ele existisse ainda, ou se esse Deus já estaria morto para Nietzsche. Ou seja, um Deus que só existe para os fracos, esse Deus já está morto. Não precisamos nos preocupar mais com eles. Porque ele não vai mais corromper os fortes, por exemplo. Agora, se você pergunta se enquanto houver os fracos, houver Deus, e esse Deus, por exemplo, ainda influenciar a ciência, que é o que Nietzsche diz, né? A ciência tem necessidade de acreditar, né? Se ela ainda se deixa contaminar por esses Deus dos fracos, então esse Deus ainda continua atuante como força valorativa. Então, é uma resposta... a própria pergunta, ela tem bastante sutilezas, e dá para a gente pensar de várias perspectivas. Ela não é tão fácil quanto parece no primeiro momento, né? Não é. O Robledo faz um comentário que, no mundo oriental, existe uma história chamada O Cavaleiro e a Serpente. Nesta, um cavaleiro
após ver uma serpente entrar na boca de um homem, lhe dá uma surra de cajado para que ele expulse a serpente, mas o homem não sabe, briga e reclama da surra. Depois de um tempo, vomita a serpente, surpreso, agradece e enaltece o cavaleiro pela ajuda. Bom, eu não sei se é um comentário a indicar que se há uma influência ou se há uma coincidência. Eu li em algum lugar que há um episódio. Márcio, desculpa, tem a complementação da pergunta. Desculpa. Não, eu que não tinha visto. O cavaleiro, e aí ele pergunta, né, poderia ter me dito. E o cavaleiro, então, responde, se tivesse falado, a serpente teria se tornado sua parte, né? Parte dele. Eu acho que é ainda a história, né? Eu acho que ele está relatando aí a história desse cavaleiro e a serpente. É porque em vários momentos o Zaratustra bate nos homens superiores com o cajado também. Né? Sim. Você comentou, né, que o Zaratustra aqui ele tá velho, né? Aqui ele tá velho. Aqui ele já não é mais o mesmo. Tem essa questão também da diferença do livro 4, né? Porque não é uma continuação temporal. Aqui ele já tá velho, já tá de cabelos brancos e usa o cajado. Eu acho que tem também um tom mais de humor aqui nessa quarta parte, né? Assim, o próprio Papa tem um tom jocoso, o próprio Zaratustra, né, quando ele começa a bater com o cajado ali no feiticeiro. Agora, sobre essa história aí do oriental, da serpente, o feiticeiro e a serpente, em algum lugar eu li que poderia ser uma inspiração para Nietzsche, uma passagem do As Mil e Uma Noites de Simba, onde ele vai para um lugar que é um vale, onde tem as serpentes. Aí eu não sei se é essa história que o Roberto está narrando, se é essa própria história do Simba, ou pode ser também uma inspiração comum, né? O próprio As Mil e Uma Noites podia estar influenciado aí por essa uma história comum do Oriente. Você diz o Vale das Serpentes, né? O Vale das Serpentes, O Irineu Bottoni, o homem mais feio seria o niilista? Eu acho que não. Eu acho que ele é a compaixão. O homem mais feio é a compaixão. Porque é o que mata Deus. E em Nietzsche, eu acho que o niilista não é quem mata Deus. Acho que o niilista é muito mais quem vai se comportar diante da morte de Deus. Ou o niilismo que a gente vai chamar de passivo, ou o niilismo ativo. Ainda que o niilismo ativo possa trabalhar para a morte de Deus. Mas eu acho que não. Não sei. Douglas Cavalcante, que também sempre está com a gente. A tentação do sentimento da compaixão também não seria pela vida fraca, rebaixada, impotente? Nesse caso aqui, talvez não. Porque não me parece, né, que Zaratustra ou o próprio Nietzsche se entendesse a partir desse lugar. Ou seja, de que a vida deles fosse uma vida fraca, rebaixada e impotente. Mas dos homens, sim, né? Dos homens... Eu acho que dos homens, sim. Agora, nesse contexto aqui, porque a compaixão está muito circunstanciada aqui por essa tentação de Zaratustra, né? Por essa tentação de Zaratustra. Olha só, quando Zaratustra vê as vacas e tem uma voz no meio das vacas e que ele vê que tem um homem ali, ele pensa que aquele homem pode estar sofrendo e que as vacas não vão conseguir ajudá-lo. E aí ele fala assim, será que eu vou precisar ter compaixão desse homem? Né? Em diversos momentos ele cai nessa tensão, e depois ele vê que não, né? Que o homem não está nessa situação que ele achou
que estivesse. E aí sim ele vai reformular, não é? Vai perguntar, então você é aquele que um dia abandonou sua riqueza e por compaixão foi estar com os pobres, mas os pobres não lhe acolheu. Aí veja que coisa repugnante é a compaixão, né? A compaixão te levou a ter nojo de si próprio, porque você abandonou sua riqueza para compartilhar com os pobres e foi renegado por eles. Então, eu acho que a compaixão aqui, ela é sempre uma tentação, vamos dizer assim, que os fortes passam. Nesse caso aqui, Zaratustra e Nietzsche, né? Se a gente voltar lá para o parágrafo 4 de Et Homo, o que Nietzsche, como que Nietzsche está pensando, né? Ou ele dá a supor, a gente poderia interpretar dessa maneira, né? O do encontro dele com Stein, não é? Ora, se você não se indispõe, Nietzsche, né? Se não há indisposição, se aquilo que é mais próprio de você é indisposição, e se mesmo tudo aquilo que você teve que passar por conta de sua adesão a Wagner, você não se indispôs com ele, por que você não se reconcilia? Então, isso poderia ser por um ato de compaixão, mas aqui seria uma compaixão não fundada por fraqueza, etc., mas como um ato nobre. Olha, a gente sabe, poderia ter dito, a gente sabe, já a partir de Wagner e de Schopenhauer, que a compaixão é um sentimento nobre, ela é fruto de uma ação desinteressada. E eu queria estar falando, não tem nada a ver com isso, né? A minha virtude nobre de não me indispor não tem nada a ver com essa conversa de ação desinteressada, porque nenhuma ação é desinteressada, nem por compaixão, mas é uma virtude própria minha, justamente de não ser ressentido, né? E por isso eu não vou ter compaixão, porque compaixão também não é um sentimento nobre. E eu não vou ter compaixão, mesmo não estando indisposto, eu não vou voltar de novo para o círculo wagneriano, vamos dizer assim, que no fundo é um pouco o que acontece com Zaratustra, mas esse tipo de tentação, né? Nesse contexto de alguém de uma virtude nobre que é tentado pela compaixão, mas que no final ele resiste. Ele resiste. Não, desculpa, mas eu ia ressaltar isso, porque no final ele resiste. A gente está adiantando aí os próximos capítulos. Ele resiste. O Tiago Vieira também sempre com a gente. Excelente como sempre, Márcio. Você poderia comentar um pouco mais sobre as razões pelas quais Nietzsche acusa Wagner de ser um ator? Seria também por preocupações outras em detrimento da música pura? Questão muito boa, Tiago, obrigado. Você sabe que antes de parar agora, né, para escrever, se eu entendi bem sua questão, você está me perguntando se Nietzsche está acusando Wagner de ser ator para além, né, da questão da música pura. Então, até ler, né, para apresentar essa fala aqui, eu entendia, né, que a crítica estava circunscrita a isso. É uma questão musical que Nietzsche está preocupado e por isso é que ele acusa Wagner de ser ator ali em o caso Wagner. Mas a partir daqui parece que tem outras, não é? Parece que tem outras, que é justamente essa capacidade que Wagner tem de enganar e seduzir os outros, de representar para a sua causa. Embora, se a gente for pensar isso, Nietzsche vai acusar Wagner várias vezes, né? Nietzsche vai acusar Wagner de várias vezes, por isso que ele vai ser o grande feiticeiro, né? Por isso que Wagner é tão perigoso, porque ele não é só um músico, né? Por isso que ele não é só um músico, ele representa muito mais. Claro, né? Nietzsche também jamais pensaria que Wagner seria apenas um músico por todas as questões em torno de Nietzsche e Wagner desde sempre. Mas eu acho que a qualidade de ator seria justamente essa que depois vai ser a do feiticeiro, né? Que é essa capacidade de seduzir, de aliciar, né? de fazer passar-se pelo que ele não é. Eu acho que isso lá no feiticeiro fica evidente, né? Essas características do feiticeiro de Wagner como esse tipo de perigo. E também, aí volto de novo para o tema da tentação. Volto para o tema da tentação. E lembrando, Márcio, que no caso Wagner, né, a arte de Wagner ela não forma
ela entretém, e para isso ela tem que ser sedutora, tem que ser... Sim. Chama o Wagner Cagliostro, né? Sim. É aquele que ilude, nos faz esquecer da realidade, ou seja, nos diverte. Né? Sim. Então, A própria consequência... Desculpa, acho que tem alguém falando aí. Fala, Márcio. Não, acho que a própria leitura que Nietzsche vai fazer da questão teatral, aí no ponto de vista estético em Wagner, ela também é muito significativa, né? Porque no final das contas ele vai destacar que a principal característica da obra de Wagner é uma obra dramática. É uma obra dramática. Claro que a obra de Wagner ela tem talvez drama como nenhuma obra teve até então. Né? Mesmo as óperas talvez não tenha o teor da dramaticidade que Wagner confere. Mas faz isso muito mais pela música, na verdade, né? Incrivelmente, é pela música que Wagner confere uma dramaticidade à ação. Né? Mas toda essa transformação que Wagner faz da ópera para Nietzsche, ele faz porque ele é um autor e muito por conta do drama. Então, há sempre esse duplo aspecto todo desse caráter de Wagner como ator ou como feiticeiro, por representar, por aliciar, por seduzir e por fazer se passar por aquilo que ele não é. O próprio feiticeiro diz isso ali, né? Eu me fiz passar por aquilo que eu não sou. Márcio, a Suiane agradece a resposta, o Roberto diz que não é As Mil e Uma Noites, mas encontra essa história do Rumi em outros textos soltos. Ah, certo. Obrigado. O Alexander pergunta: a ideia de que o homem deve ser superado é um leitmotiv que se repete desde o prólogo. A superação do humano assume um sentimento diferente na quarta parte ou mantém o sentido das partes anteriores? Puxa, eu posso dizer que eu não sei responder essa pergunta? Assim, eu acho que se manteria. Eu acho que se manteria. Eu acho que manteria a superação do homem tal como nas outras partes. Talvez se pensasse diferente, talvez não mais pela questão do além do homem, do eterno retorno, não sei, mas eu acho que se mantém. Eu concordaria com você. Nunca estudei profundamente, mas para responder agora, seria que acho que sim. Douglas agradece. O Robledo, na parte 4, Zaratustra parece ter alcançado uma despreocupação com ações e consequências. Por isso, o humor, alcançado pelas vivências e de como elas se tornaram menores com o tempo e sabedoria. Eu concordo com essa leitura. É porque começa a quarta parte dizendo que os Zaratustra, os cabelos brancos e tal, né? Acho que... O Newton, a música, na última aula, o professor Crezat citou o texto de Scott Martin sobre Zaratustra. Ele recorda qual texto é esse? Newton, se eu recordo bem, é um verbete sobre o Assim Falava Zaratustra no dicionário Nietzsche. Tá? O Tiago agradece, a Grace lembra para preencher o formulário, o Robledo agradece, dizendo que foi um excelente momento, o Alexander também. Tem uma pergunta, eu passei para a Grace. Lara também agradece.
Márcio, Oi? uma pergunta do nosso colega aqui que está organizando a transmissão, o Cassiano. Ele pergunta: seria possível relacionar a figura do rebanho bovino com a metamorfose do espírito do camelo? Você consegue me ouvir? Não está ouvindo bem? Se dá para comparar, se dá para pensar o rebanho da bovino com o espírito de camelo, é isso? Com a metamorfose do espírito do camelo. Não sei, porque a metamorfose do espírito do camelo se transforma no leão, não é? Eu acho que a virtude das vacas é diferente das virtudes do leão. Se é isso, se eu estou entendendo bem a pergunta do Cassiano, né? Mas eu acho se é isso mesmo, né? Porque a transmutação do camelo é no leão, não é? E do leão no menino. Então, esse seria, se o leão seria um equivalente se o rebanho bovino seria o equivalente do leão. Eu acho que são virtudes diferentes aqui, né? Porque tanto aqui como em genealogia da moral, a virtude do rebanho é o ruminar, e é isso que o mendigo quer aprender deles, é a arte de ruminar, que assume perspectivas diferentes, eu acho, na genealogia, mas as duas estão pensando, digamos assim, numa certa interioridade, né? A memória na genealogia e aqui a compaixão como um apequenamento do homem, né? Então, de certa maneira, tanto lá na genealogia quanto aqui no Zaratustra, o ruminar seria justamente uma virtude, digamos assim, de transmutação também, né? Uma certa transmutação. O Márcio, você me ouve bem? Ouço. O motivo dessa pergunta era mais no sentido de comparar esse ato de ruminação com aquela ideia do camelo, né, de carregar ali talvez o peso. Ah, sim. Aí com o camelo, não com o leão. Isso. A ideia seria comparar assim de forma circunstanciada mesmo. As duas. Não é pelo seguinte, porque o camelo aqui é o animal que carrega o peso, é aquele que precisa ser superado. Aqui eu vejo o rebanho como algo positivo para Nietzsche. O rebanho é sempre algo positivo para Nietzsche. Nesse caso aqui, o rebanho no sentido a virtude da vaca. Tanto que, não sabe, essa é uma questão interessante, por que Nietzsche gosta tanto do rebanho bovino, porque ele fala dela no início da segunda extemporânea, né? O homem olha o rebanho de vaquinha que passa e tal, e que ela vai falar para o homem, e aí quando ela vai falar, ela não pode, porque ela já se esqueceu. Que a principal virtude do rebanho bovino ali é se esquecer, né? Na genealogia da moral, ela tem uma virtude, que é a ruminar, que é aqui. Então, assim, de maneira muito, muito taxativa, Cassiano, a virtude da vaquinha do rebanho bovino, ela é uma virtude boa para Nietzsche. A do camelo não, a do camelo é o homem do rebanho, que suporta o peso, a obrigação moral e assim por diante. Então eu acho que não é o mesmo rebanho, não. Né? Não é o mesmo animal de rebanho, não. Eu acho que a figura da vaca em Nietzsche é uma figura que ele destaca como sendo importante. Temos muito a aprender com ela. Seja pelo esquecimento, seja pelo ruminar. E isso que você falou, Márcio, me suscitou o seguinte: me parece, pelo menos dos homens superiores que nós vimos até agora, parece que sempre eles têm alguma característica que a gente poderia dizer positiva, mas que não conseguiram ir além disso, né? Quer dizer, é como se eles, por exemplo, o homem mais feio percebe o caráter enfraquecedor da compaixão, né? Mas também não consegue ir além desse ponto, né? Sim. Você percebe, você acha que teria isso mesmo nos homens superiores? Por isso que são superiores, né? Sim, exato. Atingiram um certo ponto, mas não conseguiram superar o próprio homem, né?
Sim, eu concordo com você, Wilson, e eu acho que dá o que pensar, né? Porque a gente nunca pensa que os homens superiores em Nietzsche serão esses, né? Quando Nietzsche fala de homens superiores, quem são os homens superiores aqui em Zaratustra? Por que Zaratustra está pensando que esses homens são os homens superiores? O último papa, né, o mendigo voluntário, o homem mais feio. É claro que ele se engana, né? Ele acha que mas depois é um engano em parte, porque, como você está dizendo, o próprio encontro e a conversa que Zaratustra vai ter com esses homens vai mostrar que eles têm características que fazem deles algo que tem um quê de algo do homem superior neles, ou que eles apontam para isso. Eles apontam para isso. Que é o caso dos reis, é o caso do Papa, que você bem mostrou que tem ali ele já lidando com uma certa ironia, né? Exatamente. Se a gente, talvez, forçando um pouco a mão, né, a gente até poderia dizer que esses figuras aí, estão para o homem superior, assim como Nietzsche e Zaratustra estão para o além do homem, né? Então, a passagem que Nietzsche diz, olha, eu não sou o além do homem, Zaratustra não é o além do homem, Zaratustra é o anunciador do além do homem, né? Então, esses também não são os homens superiores, mas eles têm um quê de homens superiores ali, né? Assim como Zaratustra ainda não é o Übermensch, é aquele que anuncia, talvez os homens superiores, esses aí não sejam ainda os homens superiores, mas já anunciem os homens, o que é ser o homem superior. O Alexander colocou aqui, o homem superior ainda é homem, não superou a condição de homem. É exatamente isso. Perfeito. Perfeito. Se não tivermos mais perguntas, agradecemos aqueles que nos acompanharam pelo YouTube, aqueles que nos acompanharam aqui presencialmente. Vou falar no meu nome, mas acredito que o grupo também, como o Robledo falou, né, são excelentes momentos, esses momentos que a gente tem de discussão, né? E convidá-los, então, para a próxima sexta, né, o dia 1º de setembro, onde a professora Célia Benvenu vai trabalhar os próximos 4 discursos, né, do 9º ao 12º. Então, esperamos vê-los todos. Até a próxima.